Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos dar continuidade à nossa transmissão e nós já falamos sobre o funcionamento da mente e sobre o funcionamento do cérebro. E agora eu preciso fechar essa parte do funcionamento do cérebro falando sobre um tema que é um pouquinho mais tranquilo de se falar, só que eu quero fazer isso de uma forma menos conceitual, eu quero fazer isso de uma forma mais prática. Por isso é que eu vou falar sobre os assuntos, vou falar sobre esse tema de uma outra forma, tá? Vai ser uma apresentação e durante a apresentação eu vou abordando os diversos assuntos desse tema. Então peço que você acompanhe, que você preste bastante atenção em cada parte dessa transmissão que vai ser feita nessa nossa oportunidade, tá? A gente vai falar sobre mindset, configuração mental, e a gente vai ver por que esse assunto é tão importante, tá? Nós vimos que o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, a mente e o cérebro são ferramentas que a gente usa para experimentar a vida, para nos relacionarmos com a vida e com as pessoas e com tudo que está na vida ao nosso redor. E a nossa vivência acaba fazendo com que a nossa mente assuma uma configuração, a nossa mentalidade é configurada e o nosso cérebro passa a funcionar de acordo com aquele padrão de mentalidade. E por conta disso a gente acaba seguindo no fluxo, mas chega um momento que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir e a gente precisa assumir a liderança da nossa vida e do uso dessas ferramentas. Já chega um momento em que elas não podem mais funcionar por si só. A gente que tem que fazer uso delas, e por isso que a gente aprendeu todos esses conceitos sobre a mente, sobre o cérebro, porque agora a gente vai falar sobre como usá-las de forma consciente, tá bom? Então acompanha o restante da apresentação e no final deixa os seus comentários, as suas dúvidas, manda qualquer coisa para adicionar para mim e a gente vai passar por mais essa etapa e então partir em busca da tríade da vida. Forte abraço, continua acompanhando o vídeo. Quando a gente faz a reprogramação mental, na realidade a gente trabalha o nosso inconsciente pelo exercício prático consciente. Mas antes de eu falar sobre a reprogramação mental propriamente dita, eu quero falar sobre mais um sistema que chama SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, tá bom? Ele fica aqui nessa região próximo aqui, ó, entre o límbico, entre o tronco encefálico, a estrutura primitiva, que é o sistema reptiliano, a estrutura mediana, que é o sistema límbico, e a estrutura superior, que é o córtex e o neocórtex. Ele fica aqui, bem no centro, fazendo uma conexão do límbico com o córtex, tá? Esse sistema é responsável por filtrar as informações que são caracterizadas como sendo as mais importantes. Tudo aquilo que o SARA vai percebendo que é frequentemente usado, ele vai caracterizando como importante. Então ele projeta para o córtex essas informações e faz o armazenamento desse padrão mental. Tá? E aí ele atua junto ao sistema límbico, estabelecendo as influências mentais, e junto ao córtex, estabelecendo a percepção de uma determinada realidade. Portanto, por exemplo, quando é interessante para nós, a gente fica muito fixado em ter um objeto. E esse objeto, então, ele passa a ser alvo da nossa atenção. Tudo que a gente faz pensando naquele determinado objeto, ou naquela determinada coisa que a gente quer. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, nossa linha de raciocínio, a forma como a gente reage emocionalmente, se sentindo bem ou mal, isso vai sendo captado pelo sistema ativador reticular. E aí ele pega essa retícula e bota no procedimento ascendente e direciona todas as nossas ações. E sem perceber, a gente acaba ficando dentro de um ciclo onde todo canto que a gente olhar,
tudo que a gente ouvir, vai parecer que aquilo que a gente quer está em todos os lugares. Vai parecer até uma coincidência. Aquele objeto que eu quero, eu vou ver esse objeto quando eu estiver assistindo um programa de televisão. Eu vou ver esse objeto quando eu estiver andando na rua. Eu vou ver esse objeto quando eu estiver conversando com alguém. Eu vou conversar com alguém e de repente no meio da conversa vai vir falando sobre esse objeto. Vai parecer uma coisa assim que é um sinal de que é aquilo mesmo, mas isso aí na realidade é esse sistema que ativou a retícula de forma ascendente, e agora daqui dessa parte emocional para toda a parte da percepção, da parte do consciente, essa retícula vai estar mandando essa mensagem, e tudo que tiver a ver com isso, com essa informação, com esse objeto, com essa coisa que eu quero, eu vou manter o meu foco nela, eu vou conseguir percebê-la em todos os cantos. Passar para falar sobre a reprogramação mental propriamente dita. Tá? E eu separei aqui esse pequeno smart, né? Esse quadrinho inteligente, para separar tudo que a gente falou até agora. Tá bom? Então aqui nós falamos sobre as mentes, né? A mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente. Nessa eu fiz só por meio didático, tá bom? Isso não é linear assim não, isso é só para a gente conseguir entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica mental e cerebral, a relação da mente com o cérebro. Então, na região inconsciente, a gente tem o nível, né, inconsciente, subconsciente e consciente. São os níveis de, vamos dizer assim, profundidade mental, né? Tudo que está no consciente é o que a gente consegue perceber de boa. Subconsciente é um pouco mais difícil, o inconsciente é aquilo que a gente fica quase imperceptível para a gente. Em termos de cérebro, de estrutura e de sistema neural, a gente tem na região do inconsciente a estrutura primitiva e o sistema reptiliano. No subconsciente, a estrutura mediana e o sistema límbico. Na região consciente, a estrutura superior e o sistema neocórtex. Tá bom? Agora, em termos de mente, a gente tem, para a formação dos pensamentos, né? Os processos mentais. A gente tem na parte inconsciente as janelas da memória e o registro automático das memórias. Isso é tudo que vai ficando armazenado lá na medida em que os pensamentos vão sendo formados, igual a gente falou. Na região subconsciente, mais no límbico, a gente tem os gatilhos, que são aquelas informações chaves que puxam tudo que foi registrado automaticamente e armazenado em forma de janela, está na região inconsciente, e vai gerando um alto fluxo para criar novas experiências, novas interpretações e manter novos arquivos. E a gente tem na região consciente o SARA, que é o que a gente consegue perceber. Então aqui a gente tem a dinâmica nos 3 níveis de mente, a dinâmica entre o cérebro e a mente, com as estruturas dos sistemas e os processos mentais, tá bom? É bom a gente ter um entendimento disso tudo, porque quando a gente começar a falar sobre reprogramação mental, a gente vai ver como é que a gente usa essa região do consciente para reprogramar essa região do subconsciente, e então a gente reestruturar toda essa parte do inconsciente, tirar proveito de tudo que está aqui para fazer um novo processamento aqui e a gente perceber uma nova realidade aqui, tá? Tudo que está aqui no inconsciente, no subconsciente, é o que a gente não controla. Tudo que está aqui no consciente é o que a gente consegue controlar. Então, eu não consigo controlar o que está no inconsciente e o que está no subconsciente, mas eu consigo reprogramar a partir da minha região do consciente, através de algumas técnicas e alguns exercícios. Eu consigo utilizar esse sistema ativador reticular ascendente para trabalhar o subconsciente através dos gatilhos e o alto fluxo, liderando esses processos mentais nessa região aqui do subconsciente, mediano, no límbico,
administrando as minhas emoções, gerenciando os meus pensamentos e aí mandando novas informações em forma de registro e arquivando em forma de janelas para o inconsciente. Daí, quando eu puxar do meu inconsciente para o subconsciente para perceber a realidade, eu já vou pegar um resultado dessa reprogramação, tá bom? Essa é a teoria para a gente conseguir fazer a reprogramação mental. Agora, o que é importante a gente perceber é que nós nascemos e nós crescemos e tudo ao nosso redor vai influenciando essa estrutura essa dinâmica, né? vai influenciando essa dinâmica do funcionamento da mente e do funcionamento do cérebro e cria um padrão mental que nos leva a um padrão comportamental. E isso acontece geralmente, como eu falei no outro vídeo, de forma inconsciente e subconsciente, e a gente não tem controle. Nós somos reféns das circunstâncias. A vida e tudo que está do lado de fora vai atuando nessas regiões aqui, e numa região consciente a gente vai percebendo o resultado de um funcionamento de mente e de cérebro totalmente fora do nosso controle, tá? A reprogramação mental ajuda a gente a assumir essa liderança, ajuda a gente a assumir um papel, que é o que eu vou explicar mais para frente.